Bom dia, turma! Bom dia, professor! Vamos começar aí mais um tema, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? É um tema muitíssimo importante, porque toda doutrina cristã, ela está baseada na salvação. Se essa doutrina cair por terra, tudo deixa tecnicamente de existir. Então, se o sacrifício, que já foi comprovado diversas vezes, se o ateu conseguisse, por exemplo, provar que não tivesse ocorrido, cairia por terra todo o evangelho. Então, a doutrina, a gente precisa entender, inclusive aqui, as visões, né? Que a gente tem algumas visões. E como é que acontece na teologia? Cada linha tem uma interpretação para aquele texto que ela está lendo. E aqui nós vamos detalhar sobre duas delas, que é o calvinismo e o arminianismo, que são duas linhas de raciocínio sobre o mesmo tema. Um vai dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, o outro vai dizer, não, se você não se cuidar, você vai para o inferno. O outro vai dizer, então são linhas de raciocínio que são baseados em estudos teológicos, e cada um tem uma argumentação muito forte, muito boa para isso. Então a gente vai olhar as duas visões e interpretar, né, aquela que eu acredito que nenhuma contradiz a outra, mas a gente começa a entender, a visualizar tudo que tem de explicação. Quando a teologia ela faz a exegese do texto, ela pega aquele termo e vê quantas vezes ele é repetido na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, quantas vezes esse termo foi repetido. Então, no capítulo 1, a gente vai exatamente falar sobre isso. Definição dos termos. Mas diga assim, soteriologia é a doutrina da salvação. É a doutrina sobre sacrifícios e as conquistas. Salvação tem outras conotações, como natural, jurídica e espiritual. E hoje nós vamos mergulhar nesse oceano de conhecimento que são as Escrituras Sagradas. Quando a gente vai na definição dos termos, a gente vai lá no Antigo Testamento, que é feito ali no aramaico, no hebraico, a gente vê que o termo natzal ocorre 212 vezes, e mais frequentemente com o sentido de livrar ou libertar alguém. Livrar ou libertar. Diz assim, natzal é empregado mais frequentemente no sentido de livrar ou libertar. Como, por exemplo, no episódio que Deus revela a Moisés ter descido para livrar Israel da tirania egípcia. E só para contextualizar tudo isso que vai ser falado, em Gênesis capítulo 3, quando você lê, você vai ver a queda do homem, a queda de Adão. Então Deus ele nos fez para algumas coisas. Dentre dessas coisas que Deus nos fez foi para multiplicar, para trabalhar, foi para que a gente fosse feliz, próspero, abençoado, e nós tínhamos domínio. Ele disse assim, olha, você vai dominar sobre a terra, sobre as águas, você vai dominar sobre o mar. E esse domínio, o homem meio que ele perdeu quando Adão caiu. Quando Adão cai, e aí são duas linhas de raciocínio que a gente vai ver mais lá para frente, uma área da teologia diz assim, olha, cada um é responsável pela sua vida. Não existe maldição hereditária e não existe pecado hereditário. Mas as próprias escrituras dizem que um pecou e todos nós saímos da graça, e por um ter pagado o preço também a gente é beneficiado. Mas em Gênesis capítulo 3, você vê o homem caindo. Você vê Adão sendo enganado, e Adão perde o quê? O domínio. Diga assim, Adão perde o domínio. É por isso que sozinho, dificilmente o homem consegue ter uma vida na direção de Deus. Dificilmente.
dificilmente ele consegue ser um bom pai, dificilmente ele consegue ser uma boa pessoa, dificilmente ele consegue ter as finanças organizadas, dificilmente ele não tem vícios. Que às vezes o cara é um bom pai, financeiramente muito bem, só que tem o quê? Vícios. Tem a bebida, tem a droga, tem o álcool, tem a prostituição, tem outras coisas. Então, o domínio é devolvido para a gente através do sacrifício. Porque quando Jesus vem e ele se sacrifica por nós, a intenção dele é exatamente fazer isso aqui, livrar e libertar. Porque foi uma promessa que Deus fez aqui em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, ele falou, olha, serpente, eu vou criar aí vai vir aí da semente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça com os pés. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai te vencer. Então, esse termo, natzal, quando ele ocorre no sentido de livrar e libertar. E quantas vezes você olhando, por exemplo, as Escrituras Sagradas, você não vê Deus agindo para livrar e libertar o povo? Quantas vezes? Diversas vezes. E mais, existe um outro termo também para salvar e para livrar, que é chamado de achar. E ele ocorre 354 vezes. E tem o sentido de salvar, livrar e conceder vitória, ou ajudar. Também em conotação mais teológica, como acontece em Êxodo 2:17. A oportunidade no qual Moisés defende as filhas de Reuel, livrando-as da ação opressiva dos pastores, sempre dando a ideia de Deus agindo em favor do povo. E aí para você ver uma outra coisa interessantíssima. Quando Deus ele começa a estabelecer como é que ele vai trabalhar, ele começa a dizer, olha, se vocês forem obedientes, Deuteronômio capítulo 28, se vocês forem obedientes, nem doentes vocês vão ficar. Praga alguma vai chegar tendo de vocês. Não vai acontecer desgraça, não vai acontecer, ninguém vai importunar vocês. Porque eu mesmo vou livrar. No Novo Testamento, onde as traduções já são em grego. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico, aramaico, arcaico antigo. O Novo Testamento ele já é escrito em grego. Então as traduções são gregas. E existe uma palavra grega chamada sozo, que 66%, quando aparece essa palavra, dá a ideia de salvar, preservar e tirar do perigo. Salvar alguém da morte. Ou seja, o sacrifício de Jesus, quando a gente coloca ele como base principal, você vê que ele vem o quê? Salvar, preservar a vida e salvar alguém da morte. Até porque eu e você estávamos mergulhados no pecado, sim ou não? E a palavra do Senhor disse que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. E se o salário do pecado é a morte, o sacrifício me livrou dessa morte. E a soteria, que é o significado mais espiritual da palavra Yeshua, que corresponde ao termo Yeshua, salvação, Salvador. E aparece 45 vezes e se aplica quase exclusivamente ao livramento espiritual da condenação eterna, como posse imediata e eterna concedida a todos aqueles que creem. Então, o sacrifício de Jesus, ele livra a gente da morte e também nos dá um acesso imediato à salvação. Então, por isso, quando a pessoa ela aceita, se arrepende no seu coração e aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ela passa a ter uma participação imediata na salvação. Se ela morre pouco tempo depois, acontece exatamente como aconteceu com aquele ladrão na cruz. No último momento, no último segundo, ele vai e é salvo, que a gente chama salvo pela graça. Por que salvo pela graça? Porque ele teve uma vida toda pregressa e no último momento ele foi, se arrependeu
verdadeiramente e pediu perdão. Talvez se a gente fosse julgar, nós falaremos o que? Rapaz, você passou 50, 60 anos da sua vida aprontando, fazendo coisa errada, e agora que chegar no final tu quer se consertar, não é pra cá que tu vem não. Mas Deus é diferente da gente. Graças a Deus ele é diferente de nós. Porque ele tem uma graça sobre as nossas vidas e nos perdoa. Perdoa as falhas que nós cometemos, os erros, as transgressões. E tem esse olhar de misericórdia para as nossas vidas. Porque um sacrifício foi feito. Um sacrifício foi feito. Quem está comigo aí? Amém? Então, no capítulo 2, nós vamos ver que existe uma teoria chamada teoria da vicariedade penal. Pastor, e o que é isso? É exatamente a manifestação da justiça de Deus e a sua santidade, sempre trazendo o homem para o propósito inicial do qual ele foi criado. Então, lembra que eu falei que no começo, Deus, ele criou o homem para dominar? Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está envolvida ou está aí no alcoolismo, é uma pessoa que está sob o domínio do pecado. Uma pessoa que você vê lá na prostituição, ela está no domínio do pecado. Quando você é uma pessoa que ela tem qualquer outra situação que não seja aquilo que Deus deu, ela está sob o domínio do pecado. Aí o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles vão sempre dizer o que? Olha, nisto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Ou seja, Deus sempre está querendo desfazer aquilo que está sendo feito para trazer o homem ao propósito inicial de domínio, de paz, de prosperidade, para ter uma vida tranquila, para ser exemplo onde ele está. Quem dera, quem nos dera se a nossa nação fosse uma nação que estivesse na direção de Deus. E a palavra do Senhor diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Imagina só, o Brasil todo virando crente. Ninguém ia roubar mais. Imagina, crente de verdade, né? Não, ninguém roubando, ninguém fofocando, ninguém mentindo, ninguém fazendo mal ao seu próximo. Todo mundo se ajudando. Cara, ia ser um negócio lindo, não é não? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Então a gente tem aqui o pelagianismo do século V, que ele explica que por se tratar de pecados internos, não poderiam ser transferidos a outra pessoa. Mas essa posição não procede. Haja vista que o acontecimento do ato da expiação é uma identificação com a humanidade pecadora e não assumir e ter a contaminação do pecado. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer com isso? O pelagianismo, na verdade, ele foi uma doutrina de salvação que o monge desenvolveu. E ele dizia o seguinte, olha, quando ele chegou ali nos anos 400 em Roma, ele disse assim, olha, eu acredito que o homem, ele por si só pode se salvar. Assim como por si só, ele não recebe pecado de ninguém. Não acreditava-se naquele momento na maldição hereditária. Como, por exemplo, o pecado do meu avô, a maldição que tem na minha família, recair sobre a minha vida. Só que aí, se eu faço isso, eu contradigo o próprio Deus. Porque o próprio Deus diz, olha, eu visito até a 4ª geração, quando você está pecando aqui, você está trazendo maldição. Até a tua 4ª geração vai ter consequência. Porém, se você fizer aquilo que eu estou dizendo, e quando eu derramar bênção sobre a sua vida, eu vou visitar até a 1000ª. Ou seja, a maldição vem até a 4ª e a bênção até a 1000ª geração. Quem está comigo aí? Amém. Então ele entendia o quê? Que a pessoa por si só, por seu comportamento, por suas ações, ela poderia ser salva. Ela mesma poderia se salvar, não precisava de sacrifício nenhum. Porém, a bem verdade é que salvação não é por merecimento. Repita-se comigo, salvação
não é por merecimento. Salvação, diga-se salvação, é pela graça do Senhor. Nada do que eu faço e vou fazer vai contribuir para a minha salvação. Porque eu sou salvo não pelo meu comportamento, mas eu sou salvo pelo sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Porém, depois de ser salvo, eu posso me lascar. Através dos meus comportamentos, das minhas ações, eu posso sair do caminho da salvação e ir para o caminho da perdição. Então, a gente coloca que é para vocês entenderem aquilo que está sendo comentado sobre o tema, mas a gente já coloca até a nossa posição em cima disso. A gente traz, por exemplo, aqui o pelagianismo, que era uma doutrina e às vezes ela tem força dentro de outros lugares. Às vezes a gente se cobra tanto, não, eu preciso fazer, porque senão eu não vou para o céu. E o céu não é, a gente não vai alcançar o céu por fazer. O fazer, a retribuição daquilo que nós fazemos na obra, é um outro benefício, que não é a salvação. É o galardão. Aí o galardão é para quem trabalha. Salvação está liberado para todo mundo. Então eu acredito, com certeza absoluta, que haverá uma distinção de morada. Nem todo mundo vai ficar no mesmo lugar. Acredito que pessoas que estão se sacrificando pela obra nesse tempo presente estão abrindo mão da sua vida secular, estão abrindo mão da sua vida financeira, trabalho, vivendo para a obra, vivendo para a obra. Com certeza absoluta, o galardão delas vai ser maior do que daquelas pessoas que não estão fazendo, mas que estão indo para a igreja, que estão ajudando como podem, mas que não estão se dedicando, por exemplo, 100% do seu tempo na obra. Amém? A tese da substituição, que é o terceiro ponto aqui. Quarto ponto. É o questionamento da validade do sacrifício de Cristo e se de fato é eficaz, uma vez que não foi ele que pecou e todos nós. Então, o sacrifício, por que foi necessário o sacrifício? Alguém saberia me dizer por que foi necessário que Jesus morresse para que nós fôssemos alcançados? Mas por que ele tinha que morrer? Mas por qual motivo? Por amor que Deus tinha com a humanidade, ele já tinha dito que quando ele, a primeira vez veio, acaba com a humanidade, já tinha feito de novo, e aí... Para você ver que Deus ele é um Deus que aquilo que ele estabelece, ele cumpre. Então, quando você vê todos os fundamentos sendo alicerçados ali em Gênesis, Êxodo, principalmente sobre expiação de pecado, o que era necessário ter para que uma pessoa fosse limpa do pecado dela. Ela pecou, ela tinha que pegar ali um carneiro, tinha que pegar um bode, tinha que pegar uma pombinha, tinha que pegar alguma coisa, dependendo do pecado que ela cometeu. Tinha que levar ao sacerdote, o sacerdote tinha que verificar que aquele sacrifício que ia ser feito não tinha nenhum defeito. Depois disso, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal. Era como se houvesse uma transferência desse pecado. Aquele animal era sacrificado e o sangue era expelido sobre a vida daquela pessoa. E ela estava purificada do pecado. Esse era o rito para que acontecesse a purificação do pecado. Tu imagina o seguinte. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Pergunte assim para ela, quantos animais nós deveríamos sacrificar só pelos nossos? Vamos nem falar da humanidade toda, só pelos nossos. Ia ter que ter, todo mundo ia ter que ser fazendeiro para ter que... Então, quando Jesus ele vem com uma missão de ser o quê? O sacrifício perfeito.
É por isso que João Batista, quando João Batista olha para ele, ele diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entra a parte da misericórdia com toda certeza, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida, não é só essa vida. A salvação não é só para agora. A salvação eterna é o que acontece após exatamente o momento que nós fecharmos os nossos olhos nessa terra. Quem está me entendendo aí? Então, a justificação. Nós somos justificados pela fé. As Escrituras Sagradas dizem que não há nenhum justo sobre a face da terra. E eu e você somos justificados pelo Senhor. Ele que justifica a gente. É pelo sacrifício dele que nós fomos alicerçados, fomos enxertados na videira verdadeira. Bem verdade é que nós não éramos originais, mas nós fomos galhos enxertados. E em Cristo Jesus, nós temos salvação e vida eterna. Então, esse plano de salvação de Deus é um plano que ele entra, claro, visando a salvação eterna, aquilo que é eterno, mas quando você vê uma pessoa que é salva no eterno, quando você vê uma pessoa que já aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você vê que algumas coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa. Como, por exemplo, essa pessoa começa a ter uma mudança de comportamento, que é exatamente o que a gente vê no capítulo seguinte, que é a regeneração. Esse homem ele começa a ser regenerado pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Então, primeiro, a realidade aqui dessa justiça. O sacrifício que Jesus faz, a declaração de Deus acerca dessa justificação, a isenção do homem desse pecado, porque essa conta que eu e você iríamos pagar, Jesus foi lá e pagou com sacrifício próprio, com seu sangue próprio. Não foi ele que pecou, mas ele morreu pelos nossos pecados, tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, exatamente para entrar nisso aqui, regeneração. Que é o quê? É trazer o homem mais uma vez ao plano original. Porque uma vez que você saiu desse plano original, pode acontecer, por muitas vezes, como acontece, a gente vê as pessoas chegando na igreja, as pessoas chegando, por exemplo, aqui com traumas, com medos, com aflições, com síndrome do pânico e diversas outras situações que não nascem com a gente. Com diversas outras doenças que não nascem com a gente. Com diversas outras confusões mentais que não nascem com a gente. E aí Deus vai e começa a fazer o quê? A nos regenerar. E essa regeneração, ela começa de dentro para fora. O que diz lá em João 7,38? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu ventre fluirão rio de águas vivas. E por que é de dentro para fora essa transformação? Porque Deus começa a mexer lá dentro. Lembra que eu falei que o que o apóstolo Pedro disse? Nisto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras de Satanás? O que é uma obra? Construção. Para construir uma casa, precisa fazer o quê? O alicerce. Ou seja, é algo construído ao longo de muito tempo. Quando Jesus ele vem para desfazer as obras de Satanás, é algo que é construído há muito tempo. As pessoas nem acreditam. A gente fala, não, Deus tem uma vida abençoada para você, Deus tem um casamento feliz, você pode prosperar, você pode ter uma família feliz, você pode não viver só por viver, mas você pode realmente ter uma vida extraordinária. As pessoas não acreditam. E por que não acredita, pastor Bruno? É porque o inimigo ele construiu ao longo de muitos e muitos e muitos anos a ideia de que a gente não vale nada. A ideia de que nós não somos nada. A ideia de que a gente não presta, que a gente não vale.
Tem gente que peca, tem medo até de ir orar, porque tem aquela visão de um Deus que só é ripa. Mas quando nós estudamos a doutrina da salvação, a gente vê o quê? Que é um Deus exatamente misericordioso. Que se não fosse pela sua misericórdia, a Bíblia diz que eu e você já seríamos sido consumidos. Quem está comigo aí? Então, o capítulo 3, na página 7, vai falar sobre a regeneração. E o termo grego traduzido para regeneração é paligenesia, que significa exatamente a regeneração, né? Então, quando no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 36, o Senhor faz ali, refere-se à restauração do povo de Israel, estendendo também a gente, aos gentios. Quando a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, refere-se à experiência de um novo nascimento, que é aquele nascimento através do batismo das águas, que é aquele nascimento em Cristo Jesus, que é aquele nascimento onde nós temos o que acontece, o que a gente chama de metanoia, que é a transformação da nossa vida. A gente começa a ser o quê? Regenerado. A gente começa a ter transformação da parte de Deus para as nossas vidas, e o Senhor ele começa a ser o centro dos nossos desejos e das nossas emoções. Quem de nós aqui, fazer uma pesquisa rápida para saber se isso aqui é verdade. Quem de nós aqui éramos extremamente descontrolados antes de conhecer Jesus? Estressado, raivoso, medroso. Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, tem bastante gente. E depois de Cristo, depois de você aceitar o Senhor, depois de você começar a ler as Escrituras Sagradas, depois que Deus te regenerou, como é que você está hoje? Melhorou ou piorou? Se piorou, meu irmão, assim que terminar essa escola aqui, a gente vai orar pela sua vida mais uma vez, porque a tendência é que melhore. Quem está comigo aí? Assim, a expressão nascer de novo é equivalente a nascer do alto ou a nascer de Deus. A regeneração é uma obra de Deus que provém do alto. E a imputação da vida divina não é resultado da obra humana. Essa transformação não é resultado da obra humana. Tu sabe que aqui dentro eu já vi gente que deixou a droga, que deixou o álcool, que deixou o vício, que deixou prostituição, que deixou a mentira, que deixou a fofoca, que deixou um monte de coisa. E ninguém teve que entrar com medicamento ou com uma intervenção nessa pessoa. Não tivemos que internar ela. O que ela teve que ter foi um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. Um verdadeiro encontro com o Senhor. E esse encontro com o Senhor trouxe exatamente essa regeneração. Quem está comigo aí, pelo amor de Deus? O tempo dessa regeneração vem de Deus. Então tem gente que consegue, tem gente que é regenerada em 3 meses, outro em 6 meses, outro em 1 ano. Outros que você está orando aí, demora 2, 3, 4, 5 anos para ele cair em si. Mas esse tempo de regeneração, de transformação, vem do Senhor. Claro que eu também acredito que se você não se esforçar, se o homem não se esforçar, dificilmente as coisas vão acontecer. Agora, quando há uma combinação do eu quero, eu vou me comportar como tal, eu peço para o agir de Deus, para ele agir na minha vida, as coisas tendem a fluir de uma maneira muito mais rápida. Então, Deus age por meio da sua palavra e Deus opera a regeneração em nós, confirmando as verdades bíblicas. João capítulo 15, se você for ler do 1 ao 8, pode anotar na sua apostila que isso não tem não. João 15, do 1 ao 8, se você for lá ver, você vai ler que nós, o Senhor diz assim, ó, vós sois limpo pela palavra que vos tenho falado. Uma das maneiras de você ser regenerado por completo é mergulhar nas Escrituras Sagradas.
Porque quanto mais de Bíblia você coloca para dentro, mais de você, vai saindo. Então, quanto mais de Deus eu tenho, melhor. É o que João Batista disse. Olha, é necessário que ele cresça e eu... Por quê? Porque Deus tem virtudes maravilhosas, o Espírito Santo tem virtudes extraordinárias. E eu entendo que tudo que tem de ruim na nossa vida é nosso. E tudo que a gente tem de bom vem do Senhor. Quem está comigo aí, pelo amor de Deus? Então a regeneração, ela faz parte desse momento de salvação, quando nós somos selados, adotados, reconciliados, quando Deus nos dá novamente uma vida espiritual, quando Deus ele começa a direcionar os nossos passos, as nossas ações, quando Deus começa realmente a transformar a nossa história. Porque a salvação, muita gente acha que, não, pastor, eu quero ser salvo pela graça. Eu quero viver uma vida de pecado, e aí lá no final aceito Jesus. Essa era uma visão que muita gente tinha. Principalmente quem era mais novo. Falava assim, não, eu vou perder minha juventude. Eu cresci escutando isso. Cara, tu tá perdendo a juventude, tu tem que ir pra festa, tu tem que sair, tu tem que namorar, tem que fazer isso, aquilo outro. Aproveita a tua juventude para curtir a vida, porque depois que você tá velho, você não curte mais. Ou seja, uma visão completamente errada daquilo que é salvação, como se o crente fosse infeliz, como se a gente não tivesse uma vida boa. A minha vida, depois que eu aceitei Jesus, só melhorou, só teve vitória. Só teve mais paz, mais tranquilidade, mais controle financeiro, mais controle emocional, mais conquistas, mais centrado. Eu estou triste, Deus me anima. Eu estou querendo desistir, Deus pega na minha mão. Eu estou falando, meu Deus, não vai dar certo. Deus manda uma palavra, vai dar certo, vai. Eu estou querendo desanimar, Deus chama alguém, vai lá, me dá um reforço. Quando a gente está descabisbaixo, entristecido, Deus coloca uma pessoa do nosso lado para nos animar, para nos colocar para frente, para nos lembrar as promessas de Deus, a salvação, a vida eterna, o que diz lá em João capítulo 10, versículo de número 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e veio para dar ela em abundância, aleluia! Quem está me entendendo aí, pelo amor de Deus? E aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, pode ter certeza que ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele nos fez. Todas as promessas que Deus nos fez, ele vai cumprir sobre as nossas vidas. Quem está comigo aí? Então, a gente já vai fechar esse tema. Quero só aqui rapidinho chegar aqui na última parte, que é na santificação, capítulo 9, que diz assim, santificar é tornar santo, consagrar. E existem alguns termos junto dessa terminologia, que é separação. A palavra santo descreve a característica que é inerente à ação, cuja natureza é divina, e o seu significado mais apropriado é separação. Separar o terreno para dar espaço ao que é divino. Quando nós estamos em santificação, nós fazemos o quê? Separação. Sim ou não? A gente sai daquele salmo de número 1, a gente sai daquele meio, a gente começa a ter outros comportamentos, outros pensamentos, uma outra visão. Então, dedicação, a santificação envolve, no mesmo estágio, a separação e a dedicação a alguma coisa. Neste, nos tornamos propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2,9. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Sacerdócio real. Meu Deus, é forte. Purificação é determinada pelo fato de que tudo e todos os que são consagrados a Deus para a sua obra operam segundo a ciência do caráter divino. A consagração, a apresentação da vida regenerada,
em conforme a lei divina. O serviço, o agrupamento de pessoas que reconhecem a Deus como seu único e suficiente Salvador e rendem-lhe adoração de múltiplas formas. A obra sobrenatural, Deus operando de uma forma sobrenatural na alma e no espírito humano, e não uma mera reabilitação moral proposta por Pelágio, que foi o que nós falamos, que o homem por si só ele pode se salvar. E a santificação ela tem 3 estágios. Diga assim, a santificação tem 3 estágios. A santificação nasce, primeiro, a santificação nasce na oportunidade da regeneração. O poder que opera em nós nos motiva a buscar um caminho que nos conduza para outro destino que não seja a satisfação da carne. E é uma luta que a gente vai ter até a volta de Jesus. Esse primeiro estágio é sempre a carne lutando contra o espírito. Sempre vai ser ou eu sou mal criado, ou eu obedeço a Deus. Ou eu dou a outra face, ou não dou face nenhuma. É sempre essa luta entre satisfazer a carne e satisfazer o espírito. Os dons do espírito, nós sabemos, as obras do espírito, nós já sabemos quais são. As obras da carne também. E dentro desse nosso período, até chegar aos céus, haverá essa luta. E isso não é que você é bipolar, pastor, acho que eu sou bipolar. Um dia eu quero orar, no outro dia eu não quero. Um dia eu estou orando na madrugada, no outro dia não estou querendo saber de nada. Não é que você é bipolar, é que a carne vai lutar contra o espírito vai lutar contra a carne. E assim como você luta, os seus discípulos vão lutar também. Você vai ter pessoas que em um momento elas vão falar para ti, olha, eu quero muito ser transformado, eu quero deixar droga, eu quero deixar o álcool, eu quero deixar a prostituição. No outro dia elas vão estar fazendo o quê? No álcool, na prostituição, na droga. Pô, mas segunda-feira tu não me disse que queria sair, terça-feira tu já está aqui. Quem está me entendendo aí? Segundo, a santificação sofre aprimoramento contínuo. O apóstolo Paulo queria que aqueles que haviam aderido ao caminho de Cristo Jesus fizessem por uma vida de santificação o mesmo que faziam por uma vida de pecados. Às vezes a gente se incomoda de dar 2, 3 horas na igreja. Ah, não tem como, pastor, eu vim 7 horas da manhã. O engraçado é que quando estava no mundo, chegava na festa que horas? 10h30, 11 horas, e saía 4, 5, 6 da manhã, e ficava esse tempo todo em pé. Aqui você senta, levanta, toma água, vai no banheiro, ar-condicionado, toma café, come, faz um monte de coisa, e mesmo assim ainda tem gente que reclama. E o apóstolo Paulo, quando ele propõe isso, ele fala, olha, se você tiver a mesma intensidade de como você fazia no mundo, você fazendo para Deus, você vai se dar muito bem. Quem está me entendendo aí? Glória a Deus. Terceiro ponto, para a gente já concluir a aula de hoje. Santificação na morte para a alma, na ressurreição e no arrebatamento e da igreja para o corpo. Passamos a estar com o Senhor por consequência de uma libertação da parte corrupta e corruptora, visto que nesse estágio da alma, isto é, o homem propriamente dito, é aperfeiçoado na santidade. A ressurreição completa o processo de santificação. Hoje, eu e você ainda somos falhos, imperfeitos e pecadores. Por mais que a gente entre nesse caminho de santificação, de regeneração, uma hora ou outra a gente vai errar. Sim ou não?
Só que vai chegar um momento que a ressurreição ela vai ser completa. Onde nós vamos sair desse tempo presente, receberemos um corpo glorificado, e aí sim, completa-se a perfeição da obra de Deus nas nossas vidas. Aí a Bíblia diz que nós não teremos mais fome, nem pranto, nem clamor, nem doença, nem desgraça, nem nada. Porque as primeiras coisas se passaram e Deus ele faz tudo de novo sobre as nossas vidas. Então, quero concluir aqui na parte de santificação com vocês. E na próxima aula, nós vamos finalizar esse conteúdo para já entrar numa nova aula. E só fazendo aqui um resumo. Sacrifício, reconciliação e redenção. Quem é o nosso sacrifício? Qual é o nosso sacrifício? Qual é o nosso sacrifício? O sacrifício de Jesus era Deus ofertando a si mesmo, eliminando a culpa da humanidade, solucionando o problema da culpa. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga isso com muito amor. Diga assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olhe para mim agora aqui. E você que está me ouvindo no online aí. Não deixe Satanás colocar o dedo na sua cara, lhe acusando de coisas que você já foi perdoado. Não se culpe e não se coloque também como culpado. Nós erramos, mas esse pecado já foi lançado todo no mar do esquecimento. Se Deus já nos perdoou através desse sacrifício na cruz do Calvário, se perdoe também. Se Deus te perdoou, meu irmão, se perdoe. Assim como Jesus ele fala para aquela mulher que foi pegada no ato do adultério. Onde todos chegaram para ele e falaram: mestre, as escrituras dizem que se a mulher for pega no adultério, a gente tem que apedrejar ela. E aí Jesus faz o quê? Olha, quem não tiver pecado, pode começar o apedrejamento aí, pode executar. Aí a Bíblia diz que foi saindo de um por um. E ele estava desenhando no chão, aí ele pergunta da mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela responde, ela olha, não vê ninguém, fala: olha, não tem mais ninguém não. Aí Jesus diz assim: olha, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. É isso, meu irmão. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: se o Senhor não te condenou, não te condene. Vai e não peques mais. Aleluia. Reconciliação. Troca de um estado de inimizade por amizade. Mudança completa. Já tivemos essa reconciliação. O véu do tempo foi rasgado. O véu se rasgou. Glória a mim. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor nós somos, não. O Senhor já nos reconciliou. Essa redenção já aconteceu. Então não se culpe, Tem muita gente que se coloca como culpado. E aí vive uma vida de desgraça porque está se culpando. O que o culpado merece? O que o culpado merece? A condenação. Merece a justiça. Merece pagar pelos seus pecados. Pagar pelo aquilo que fez. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele pagou por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Exatamente tornando aqui a redenção, que é tornar a comprar por um preço que já era previsto no Antigo Testamento, em Levítico 25, do verso 47 ao 49, quando ele vai falar exatamente sobre o sacrifício, os sacrifícios de redenção,
purificação de pecado, os ritos para purificar a pessoa e sucessivamente, tá? Então a gente finaliza por aqui. A gente vai finalizar esse material, esse conteúdo, falando sobre eleição e reprovação, que a gente vai entrar realmente nas duas linhas de raciocínio de João Calvino e de Jacob Arminius, que é exatamente as duas posições, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu já quero te fazer uma indagação. Tem uma música que diz assim: quem tem promessa não morre. Você já ouviu? Você acredita nessa afirmação que quem tem promessa não morre? Você acredita? Eu vou te provar por A mais B, nas Escrituras Sagradas, que quem tem promessa e é desobediente, morre e morre cedo. Toda a descendência de Davi tinha uma promessa. A promessa era que não faltaria descendente que reinasse sobre o trono, desde que eles fossem obedientes e fizessem aquilo que Deus estava direcionando. Todos os que se desviaram dessa palavra morreram, e morreram de maneira precoce. A gente vê diversas outras histórias assim. A gente vê um jovem que tinha uma promessa desde o ventre da mãe dele. Deus deu força para ele e Deus direcionou: olha, você não vai casar com mulheres de outro reino. O primeiro casamento dele, ele quer casar com a Filisteia. Segundo, quer casar com Dalila, se deitando com as prostitutas. Depois ele vai e revela o segredo da sua força. E no final ele morre cego e praticamente morreu esmagado por pedras. Promessa? Tem promessa? Não tinha promessa? Mas morreu. Eu estou falando de quem? Exatamente. E assim, nós temos promessas. E se nós não vigiarmos, sim, nós podemos morrer. Amém? No sábado que vem, eu não estarei aqui presente. Eu vou estar fazendo um curso e a gente vai concluir sem ser nesse sábado, mas no sábado seguinte. Nesse sábado que vem, nós vamos ter uma aula aqui sobre oratória. Uma das grandes dificuldades que nós temos é falar em público, se comportar, saber como falar. E a gente vai ter aqui alguns exercícios para você destravar mais, para você se soltar mais, para você perder essa timidez, essa vergonha que você tem de se expor, para que você também já esteja se preparando para vencer essa barreira da timidez. As pessoas têm medo de falar em público. Se você der um Google, vai ver que é um grande medo que as pessoas têm. Assim como essas pessoas têm medo de morrer. Praticamente o mesmo percentual. Então, sábado que vem um profissional da comunicação com mais de 20 anos de experiência, jornalista renomado, não apenas em Manaus, mas no Brasil, futuramente professor universitário, treinador de media trainer, casado com uma só esposa, estará aqui no sábado conosco para nos ajudar com essa matéria. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e que nós possamos entrar nesse caminho de salvação e jamais sair dele, em nome de Jesus. E você que está nos acompanhando e ficou até o final, compartilha esse vídeo aí, se inscreve no nosso canal e que Deus também abençoe a sua vida, em nome de Jesus.